Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, tá aqui eu novamente, JC Martins, né? E dessa vez eu beneficio vocês com esse conteúdo, sabe? Onde eu vou explicar um pouquinho das diferenças de cada animhumano presente. E sobre o livro O Mundo dos Animumanos, o e-book já está aí na pré-venda. Inclusive eu vou estar deixando disponibilizado o link para você conferir lá na loja da Amazon. Pelo fato de estar na pré-venda, tá em um valor promocional, sabe? Porém, se você quiser ser um dos primeiros, uma das primeiras a ler, o e-book já está aí disponível. Então, né, hoje vamos nessa, para mais um vídeo, onde eu vou explicar cada um dos 7 níveis de mutantes presentes na terra de Comadre Fulozinha, pegando um pouco dessa trend, né? Então eu espero que vocês gostem e me acompanhem, porque o Mundo dos Animumanos está vindo aí e eu tenho certeza que para quem está me acompanhando mesmo, me ajudando a engajar, você não vai se arrepender, porque é uma obra com grande potencial literário. Então, se acomoda aí, senta e vamos para o vídeo. Neste vídeo nós exploraremos cada um dos 7 níveis de classificação dos animumanos. No universo de O Mundo dos Animumanos, romance de estreia do autor JC Martins, os leitores são apresentados a um vasto, oculto e perigoso mundo habitado por animais antropomórficos. Durante a narrativa, um coiote protagonista escapa de um grupo de cientistas maniqueístas e agora, como integrante da sua própria sociedade, enfrenta, além de obstáculos, mais uma série de encontros com mutantes perigosos. Nos aprofundaremos tanto no mutante mais frágil até o mutante mais brutal de todos. Nível 1. Os astutos. Animumanos classificados como os de nível 1 revelam uma personalidade conservada e inofensiva. Os astutos no passado foram crianças tímidas, mas que desenvolveram grandes habilidades para alguém tão pequeno. No atual cenário em que se encontram, suas habilidades extraordinárias são eficazes na busca por recursos e novas terras. Porém, ainda estão atrasados no combate corpo a corpo ou em atividades manuais que exigem força bruta. O rato antropomórfico, o Apache Tagliaferro, é um exemplar deste nível. Inteligente, introvertido, pouco sociável, um tanto sensível e o mais vulnerável de sua comunidade. Nível 2. Os rebeldes. Mutantes classificados como aqueles de nível 2 são descritos como teimosos, bravos e principalmente destemidos quando abordados por estranhos, e são determinados a cumprir seus objetivos ou desejos mundanos. O personagem principal de O Mundo dos Animumanos, Joaquim, pode ser classificado como mutante do nível Os Rebeldes. Espécies como lobos, raposas, coiotes, jaguatiricas estão vulneráveis a se identificarem com essa classificação. Em comparação com os astutos, um rebelde pode não apresentar habilidades únicas ou básicas como ler e escrever. Entretanto, são excelentes combatentes e podem conseguir manusear armas. Nível 3. Os deltas. Na hierarquia dos predadores, um delta é um animal que está acima de seus espécimes, mas que fica atrás do beta e do alfa. Nesta classificação, um animumano classificado como delta apresenta aptidão para lutar em um campo de batalha frenético, podendo lutar e até mesmo derrotar um grupo de super seres. Diferente dos rebeldes, deltas são inteligentes e, diferente dos astutos, eles podem se mostrar sociáveis. Leopardos, leões e lobos são alguns dos tipos de mutantes que estão inclinados a se tornarem deltas. Uma observação vale ser mencionada. Um delta, dependendo da situação em que se encontra, pode se tornar instável e agir por impulso, o que pode acarretar em acidentes ou até na sua própria morte. Nível 4.
Os líderes. Até aqui descobrimos que os 3 últimos níveis são analisados com base nos seguintes pontos: inteligência, força, sociabilidade. Um Ani-humano classificado como um de nível 4 é dotado de atributos como alta sociabilidade ou bom status, alta força sobre-humana e um grau de genialidade para liderar ou coordenar grupos, sejam gangues ou apenas comunidades. Embora nem todo líder seja literalmente forte e ágil, o fato de serem comunicativos e guiados por intelecto torna-os prepotentes na administração. Talvez a única grande fraqueza dos líderes seja o famoso ciclo da dependência por colaboração de seus seguidores e lacaios. Em um duelo com um oponente, pode vir a ser substituído pelo adversário caso seja derrotado. É importante avisar que nem todo Ani-humano precisa ser eleito líder de algum grupo para pertencer ao nível 4. Um grande e forte mutante que apresenta vocação para convencer ou persuadir outros mutantes é facilmente visto como um Ani-humano do nível 4. Este nível pertence a todos os líderes apresentados em O Mundo dos Ani-humanos, como Ingrid, George e Christopher, mas também pode ser usado para classificar o Leopardo Nicolau e a posterior versão de Joaquim. Nível 5, os Betas. Em uma zona habitada por diferentes animais antropomórficos com diferentes filosofias, a presença de bestas humanoides capazes de amedrontar tanto humanos quanto não humanos é comumente retratada na prosa de J.C. Martins. No cenário distópico, a busca por suprimentos é um desafio até mesmo para grandes comunidades. Então, eis que surgem os grupos saqueadores, às vezes compostos por mutantes da mesma espécie e, em outras ocasiões, compostos por uma mistura de espécies, herbívoras ou carnívoras. Nem mesmo o mais poderoso monstro está seguro da mira de outros monstros. É no meio de um grupo altamente perigoso, como o grupo dos jagunços, que Ani-humanos de nível 5 podem ser identificados. Jake Weber, um lobo líder dos jagunços, é um antagonista reconhecido pela altura, agilidade, resistência, velocidade e força. Entretanto, além de bons punhos, Jake revela-se inteligente, possuindo lábia para intimidar seres inferiores e para declarar ordens obedecidas imediatamente por seus subordinados. Os Betas compõem a trindade dos Ani-humanos que estão no topo da cadeia alimentar. Eles usufruem de larga quantidade de recursos, comida, bebida e armas, não precisam da ajuda de outros para enfrentarem adversários e podem optar entre ser aliados ou grandes inimigos. Mesmo que tenham grandes atributos, um Beta é autoconfiante, e quando a autoconfiança é exagerada, só percebem que estão em uma situação sem saída quando já é tarde demais. Em razão da autoimagem de Deus superior, cometem o erro de subestimar alguns oponentes, e este erro pode ser utilizado por outros para enganá-los e atingirem no ponto fatal. Nível 6, Ômega. É notável que os Ani-humanos necessitem do contato com outros Ani-humanos, independentemente da condição ou da espécie. A colaboração e a formação de grupos não é apenas uma tendência, mas um elemento fundamental para garantir a sobrevivência na zona de Comadre Fulozinha, floresta isolada e habitada somente pelos seres animalescos. Entretanto, como classificar um Ani-humano que não necessita do auxílio de seus irmãos? Olhando para o início deste vídeo, um Ani-humano pouco sociável ou antissocial é classificado como um de nível 1.
Outro fator que separa um alien humano astuto dos outros níveis é o fraco desempenho em atividades intensas que envolvem ação e adrenalina. E é com relação a este fator que surge a distinção com os ômegas. Com pouco interesse por atividades sociais, estes mutantes apresentam atributos básicos para se manterem vivos por longos períodos. São muito inteligentes, com hiperfoco em técnicas assassinas, fortes e ágeis o suficiente para enfrentar pelo menos um único adversário. São a prova de que não é necessário ser somente e fisicamente forte para amedrontar. Uma mente perturbada é a arma perfeita para causar o caos. Esta classificação pertence ao grupo fanático liderado por Jorge, apresentado em O Mundo dos Ani-Humanos, e também ao morcego Lucas Damasco, que será apresentado na continuação de O Mundo dos Ani-Humanos. Ômegas agem sozinhos ou em pequenos grupos. Há exatamente duas fraquezas que interceptam a trajetória dos ômegas: solidão e instabilidade mental. Sobreviver sozinho em um mundo altamente perigoso pode ter suas vantagens, mas ainda existe a prejudicável desvantagem de se ver no meio de problemas em que um único homem jamais poderia resolver sozinho, como ser abordado por um exército de 30 monstros, por exemplo. E quanto à estabilidade mental, criaturas sencientes, quando ficam muito tempo isoladas, desenvolvem pensamentos intrusivos. Podem descumprir ordens, se colocar em risco, colocar aqueles que estão ao redor em risco, distorcer os fatos e não compreender corretamente a gravidade de determinadas situações. Independentemente de suas condições, ômegas, assim como todos os ani-humanos de níveis anteriores, estão sujeitos ao cumprimento de regras e normas. Em uma metáfora ao mundo real, a ficção explorada em O Mundo dos Ani-Humanos estabelece uma linha tênue entre os limites da bondade e da covardia. O Código de Conduta dos Ani-Humanos, criado para equilibrar a relação entre grupos e espécies, inaugura um conjunto de leis para serem rigidamente seguidas pelos mutantes habitantes de Kumada e Fulozinha. Entre as regras do código destacam-se: 1. Ser fiel ao seu líder. 2. Não matar sem motivo algum. E 3. Não cruzar a linha que separa territórios ani-humanos de territórios não ani-humanos. À primeira vista, regras podem ser quebradas, mas os sujeitos ao código quase sempre nunca o descumprem. Isto porque um código de conduta é fundamental para manter a ordem e evitar ocorrências que ferem a ética. É algo essencial para um mundo composto por seres antropomórficos e sencientes. Mas, quando um mutante alto, poderoso e imbatível não segue um código ou filosofia, este mutante atinge um nível perigoso de liberdade. Entre os ani-humanos, um alfa não é aquele que lidera um grupo ou que é mais inteligente. O alfa é o predador que lidera o topo da cadeia alimentar. Força, resistência, agilidade e velocidade atingem o ápice. Qualquer traço de submissão ou dependência por contato social é inexistente. O ani-humano classificado como alfa só pode ser contido pela força, e não qualquer força. Este é o caso dos Berserks, ursos antropomórficos e cobaias de um projeto da Fenrir Becker, instituição criadora dos ani-humanos. Diferente dos níveis explicados neste vídeo, enfrentar um ani-humano alfa sozinho é sentença de morte. O grande feito destes imbatíveis mutantes não se encontra apenas na exuberância física, encontra-se na percepção de que não há humanidade em seu interior. Os alfas não são criaturas sencientes, são máquinas de matar que nasceram de uma biologia sem escrúpulos sobre a mão de outro monstro, o ser humano. Muito obrigado a você que assistiu até o final. E antes de finalizar esse vídeo, para você fazer qualquer coisa que seja,
Eu vou aqui deixar uma nota a respeito do e-book, a versão em livro digital de O Mundo dos Animanos. O e-book está em um valor que, por enquanto, é promocional. Após a publicação mesmo do e-book na plataforma do Kindle, o valor vai assim aumentar. Porém, para você aí que está sem cartão, não tem acesso a cartão de débito, de crédito, você pode me contatar, seja no Instagram, lá no direct, que eu vou arrumar uma maneira de talvez conseguir um cupom para você ou de gerar uma chave Pix para que você tenha acesso. Ah, e a propósito, o arquivo do e-book pode apresentar alguns erros de leitura, porque ainda está em revisão. Inclusive eu estou revisando dia após dia. E no mais, é isso. Muito obrigado e até mais.